Escolhido, você está pronto para saber quem estava afiando facas enquanto sorria diretamente para você? Eu sei que você sentiu aquele tremor, aquela perturbação profunda. A casa de cartas de alguém acabou de desabar, e o que eles tentaram esconder de você está sendo forçado para a luz, como insetos que fogem quando a lâmpada se acende. O que você está prestes a testemunhar não é drama, mas sim o colapso final de uma operação coordenada que visava roubar sua luz, corromper seu propósito e, literalmente, fazer você destruir a si mesmo. Enquanto essa pessoa, que operava como um mestre manipulador, está ligando desesperadamente e tentando comprar o silêncio para abafar a verdade, eu vou te mostrar exatamente o quão perto você chegou de ser espiritualmente neutralizado. Mas entenda, você não foi a vítima escolhida. Você foi o alvo primário de um ataque espiritual sofisticado. A boa notícia, a sua força e a sua ativação energética foram a única coisa que eles não conseguiram prever. Você é a tempestade que está destruindo o palco de mentiras deles. Para ancorar esta revelação e declarar ao universo que você aceita a sua vitória e a sua proteção de volta, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora. Curta este vídeo. Ative o sininho para garantir que você não perca nenhuma ativação e comente a chave vibracional. 77. Agora mesmo. É a sua declaração energética de que a mentira acabou, a verdade prevalece e a sua ativação espiritual está completa. Você olhou para a pessoa que sorria na sua frente, sem saber que ela estava afiando a faca nas sombras. A dor dessa traição não veio da sua fraqueza, mas da sua luz. Eles tentaram te apagar porque não conseguiam gerar a própria energia. Eles estudaram sua compaixão e a confundiram com ingenuidade, pensando que você era um alvo fácil de dominar. A grande falha deles, contudo, foi subestimar a clareza que seu despertar traria. Você não era a vítima que eles esperavam. Você é a soberania que desmantela o jogo inteiro. O pânico deles é a prova de que você está vencendo. Neste exato momento, eles estão correndo como baratas quando a luz acende, implorando por silêncio e tentando costurar mentiras que estão se desfazendo mais rápido do que eles podem controlar. Você não precisa lutar contra eles. Basta focar no seu brilho. Sua integridade é a única arma que eles não podem neutralizar. O mesmo discernimento que o fazia ver o potencial nas pessoas boas é o que agora revela a face verdadeira de quem só queria te usar. Sua paz é a sua vitória. Eles te convenceram de que tudo era um drama pessoal e isolado entre vocês dois, mas a verdade é muito mais complexa e assustadora. O que você está descobrindo agora não é só a queda de um mentiroso. É o desmantelamento de uma campanha coordenada, com papéis e scripts designados. Você sabe quem afiava a faca, mas a pergunta que realmente importa é: quem estava segurando a tábua de corte para eles? Quem estava coletando informações sobre sua vida? E quem te fez duvidar da sua própria intuição para facilitar o ataque? Você sentiu a confusão, não foi? Aquela sensação persistente de que algo estava errado, mas você não conseguia nomear o quê. Essa incerteza não era um defeito seu. Ela era a assinatura do mestre marionetista. Você foi o alvo número 1 de alguém que usou suas melhores qualidades, sua paciência, sua luz e sua capacidade de perdoar, como isca. Eles viram sua vontade de dar chances e pensaram que você era ingênuo. O que eles não entenderam é que você não estava fraco. Você estava operando em um nível de graça que estava muito acima da frequência de manipulação deles. Enquanto você se sentia esgotado e culpado, o manipulador estava se alimentando da sua energia, puxando cordas invisíveis para manter você preso no caos deles. Mas o jogo acabou. Sua clareza recém-descoberta é a tempestade que desfaz o teatro. Agora, eles estão em pânico total, correndo desesperados para abafar os segredos.
Você parou de reagir e o palco deles desabou. Cada mentira que espalharam e cada traição que cometeram está se voltando contra eles. A sua recuperação não é apenas uma volta por cima. É a lei da justiça espiritual em ação, exigindo a devolução de tudo o que foi roubado. O mais importante agora é que você precisa parar de ver isso como um drama isolado entre duas pessoas. Essa figura era apenas um ator, um mero executor de um plano maior. Você já reconheceu as cordas que foram puxadas, mas o verdadeiro poder sempre esteve na fonte que deu a esse manipulador a autoridade para acessar seu campo de batalha. O que você fará quando descobrir que o ataque não era sobre quem eles eram, mas sim sobre quem você estava prestes a se tornar? Eles olharam para você, sendo paciente, e disseram: "Ah, é um alvo fácil." Você demonstrou uma tolerância que pouca gente teria, deu chances que ninguém merecia, e eles registraram tudo como sinal de que você era ingênuo. Mas aqui está o erro catastrófico deles. A sua graça não era falta de visão, era excesso de energia. Você estava operando em uma frequência tão alta, com tanta maturidade espiritual, que podia se dar ao luxo de estender a mão e perdoar. Isso não é ser fraco, é ser soberano sobre suas próprias emoções. Enquanto eles catalogavam seus atos de bondade como evidência de fragilidade, você estava secretamente se fortalecendo. Eles pensaram que te tinham na palma da mão, mas mal sabiam que estavam apenas nutrindo o guerreiro espiritual que reside em você. Você não é alguém que foi quebrado. Você é um escolhido que despertou. Cada vez que você escolheu a paz, em vez da briga, não foi por medo, foi por estratégia divina. Agora, a mesma luz que eles tentaram apagar está servindo como um holofote que expõe a escuridão e o jogo de manipulação deles. A verdade é que eles construíram todo o seu castelo de mentiras no pressuposto errado de quem você era. No momento em que você parou de se curvar para caber na visão distorcida deles, a fundação deles desmoronou. Você não precisou lutar, apenas precisou ser você mesmo, mas com discernimento ativado. Eles apostaram na sua fraqueza, mas ativaram sua força. Agora que você recuperou a caneta da sua história, o que acontece quando a pessoa que você pensava que era finalmente encontra a força e a soberania divina que você realmente é? Se você chegou até este ponto, é porque a sua alma está exigindo a verdade e a sua intuição está confirmando o que estou dizendo. A inércia não é mais uma opção. Estamos falando sobre guerra espiritual e a queda de um sistema de mentiras. Mas a verdade não é apenas informação, é ação. A grande diferença entre o alvo e o escolhido é a capacidade de assumir o poder e agir. Você está pronto para sair do papel de vítima e assumir a sua autoridade, ou ainda está hesitante, esperando que a casa de cartas do seu manipulador caia sozinha? Para provar neste exato momento que você está agindo na frequência da justiça divina e não no medo que eles tentaram plantar, eu preciso de um sinal claro do seu comprometimento. Eu preciso que você comente agora o número 77. Comentar 77 não é apenas um número aleatório, é a sua declaração pública de que você reconhece o alinhamento espiritual e a proteção que está te guiando. Você está comunicando ao universo que parou de jogar o jogo da manipulação humana e está operando no tabuleiro superior, o da estratégia divina. Este canal é o campo de treinamento para quem entende que a luz precisa de apoio para expor a escuridão. Se você quer garantir que essa verdade continue chegando e que a sua energia fique blindada, demonstre seu comprometimento de forma completa. Clique no botão de curtir este vídeo e, se ainda não for um dos escolhidos, se inscreva no canal. A sua hora de reclamar o que foi roubado é agora. Comente 77 e vamos continuar. Eles não queriam apenas a sua atenção. Eles queriam a sua alma. A forma mais eficaz de roubar a sua luz
é te isolando de quem reflete a verdade para você. Eles plantaram sementes de dúvida sobre as pessoas que genuinamente te amavam, transformando seus aliados em inimigos na sua cabeça. Aquela briga inesperada com um amigo antigo ou o familiar que de repente parecia te julgar não foram acidentes. Isso foi uma guerra psicológica, um cerco montado para que você ficasse dependente apenas da voz deles, fazendo com que a única verdade que você ouvisse fosse a mentira que eles contavam. Sua compaixão era a munição deles. Você é uma pessoa que perdoa e vê o potencial nos outros, e eles usaram isso para criar um laço tóxico. Eles geraram em você uma atração ou obrigação tão forte que parecia uma conexão de alma, mesmo que sua lógica e sua intuição gritassem o contrário. Essa confusão não era sua instabilidade. Era uma interferência deliberada, uma dependência energética plantada para te manter preso. Você sentia que precisava salvá-los, mas a verdade é que eles precisavam da sua energia para que o próprio sistema deles pudesse sobreviver. O jogo acabou, e o pânico deles é visível porque a verdade tem uma força que nenhuma conspiração pode sustentar. Cada fio que eles cortaram das suas relações está se reconectando agora, e o som desse reencontro é o colapso total da realidade que eles construíram. A grande ironia é que, ao tentarem te isolar do mundo, eles te conectaram de forma inquebrável com a sua própria soberania. Você agora tem o mapa de volta para o seu lar e para quem te ama de verdade. Mas qual é o preço exato que o universo está cobrando agora, em tempo real, pelo silêncio que você manteve por tanto tempo? Você não estava maluco. Aquela fase de aperto, onde as oportunidades sumiam e o dinheiro escorria pelos dedos, não foi azar ou falta de planejamento. Você cheirou a sabotagem porque ela era real. O manipulador sabia que para roubar sua luz precisava primeiro cortar suas asas de liberdade. Eles trabalharam sistematicamente para criar dependência, porque uma pessoa espiritualmente forte, mas financeiramente vulnerável, é muito mais fácil de controlar. Você precisava estar ocupado demais, sobrevivendo, para perceber o jogo deles. A estratégia era dupla: esgotar sua energia com o drama e desestabilizar seus recursos. Mas veja só a ironia. A mesma clareza que está expondo as mentiras emocionais está limpando a confusão sobre suas finanças. Você começa a ver onde seu nome foi sujo, onde suas chances foram desviadas. Agora, essa energia roubada está voltando para você. O que foi drenado será reposto, porque a liberdade é a moeda mais valiosa que você pode ter. Você nasceu para a abundância, não para a escassez fabricada por terceiros. A queda da casa de cartas financeira deles é apenas o tremor de terra que anuncia algo muito maior. Você entendeu que eles atacaram seu bolso. Agora é hora de entender como eles tentaram corromper sua arquitetura espiritual. O jogo deles era baseado em fazer você acreditar na escassez, mas essa crença foi o prego que prendeu você. O que acontece quando você descobre que o universo te deve um reembolso por cada minuto que você passou, duvidando da sua própria capacidade de criar prosperidade? Você encarou a escuridão mais profunda, mas não foi porque ela te atacou de fora. Eles quase conseguiram fazer você usar suas próprias mãos para destruir seu espírito. O jogo era simples, mas diabólico: usar sua compaixão e sua graça como prova de que você era ingênuo. Eles tentaram transformar sua luz em lenha para a sua própria fogueira de autossabotagem e dúvida. Olhe para trás agora e perceba que a linha entre a destruição total e a ativação espiritual foi tênue. Sua sobrevivência neste fogo não foi sorte. Foi a prova de que você é inerentemente inquebrável. O fogo que eles acenderam para te consumir acabou apenas cauterizando as feridas e forjando sua nova armadura. Você emerge das cinzas e agora o pânico é total no campo deles. O castelo de cartas do manipulador desmorona não porque você lutou,
mas porque você simplesmente retirou sua energia. Você parou de fornecer a validação e o drama que eram o combustível deles. Sem a sua luz para refletir, a escuridão deles fica visível para todos, e é por isso que estão desesperados, tentando comprar silêncio e costurar a máscara que você, sem querer, rasgou. Você não apenas recuperou o poder roubado, você o multiplicou através dessa aprovação. Mas o verdadeiro teste de sua soberania não é derrubar aqueles que caíram, é a redefinição de como você usa essa autoridade recém-adquirida. Afinal, e se eu dissesse que o próximo passo não é sobre punição, mas sobre entender a arquitetura da sua própria realidade, garantindo que a manipulação se torne para você uma impossibilidade espiritual? Você sentiu o terremoto, não foi? Aquele nó na sua mente, que eles chamavam de paranoia, era, na verdade, o seu discernimento gritando a verdade. O jogo que eles esconderam de você por tanto tempo agora está exposto. Você não estava louco, estava sendo alvo de uma operação de guerra psicológica, mas acabou. Os mestres da manipulação estão em pânico total. A casa de mentiras que eles construíram está desmoronando. E a razão é simples. Você parou de fornecer a energia que sustentava a farsa. Eles apostaram que sua paciência e bondade eram sinais de ingenuidade. Eles usaram sua capacidade de perdoar como arma, confundindo sua maturidade espiritual com fraqueza. Mas entenda, a sofisticação do ataque que você sofreu é a maior prova do seu poder. Eles não fariam tanto esforço para derrubar alguém insignificante. Você foi o alvo principal, porque a sua luz ameaçava a escuridão deles. Agora é hora de parar de entender o trauma deles e focar em proteger a sua soberania. Sua libertação não é um ponto final, é a linha de largada. Você recuperou o que foi roubado, e com isso uma nova visão se abriu. Mas existe um detalhe final que eles tentaram esconder a todo custo, a verdadeira razão pela qual você foi escolhido como alvo e o papel que sua linhagem ancestral desempenha nisso tudo. Você está pronto para descobrir a chave secreta que liga a sua história pessoal à grande estratégia cósmica que está se desenrolando? Você passou tempo demais jogando o jogo de outras pessoas. A revelação é clara. Você não é um ator coadjuvante na peça de alguém, mas sim o protagonista de uma história que tentaram sequestrar. Quando você parou de reagir, parou de justificar, de entender, de curar quem estava te ferindo propositalmente, foi o momento em que o roteiro deles se desfez. O roteiro e os atores secundários, aqueles que foram estrategicamente posicionados para te manter confuso e esgotado, foram revelados. A cortina caiu e o show acabou. Agora, o pânico deles não é porque você fez algo, mas porque você parou de fazer o que eles esperavam, suprir a energia que mantinha o circo deles de pé. Você agiu com uma maturidade espiritual que eles confundiram com ingenuidade. Sua capacidade de perdoar foi lida como uma falha de caráter que podia ser explorada, e não como a força que realmente é. Eles catalogaram sua compaixão como munição, acreditando que poderiam manipular sua luz indefinidamente. Mas o que eles não perceberam é que enquanto eles jogavam xadrez com táticas humanas e psicológicas baratas, você estava em um tabuleiro de estratégias divinas que eles sequer conseguiam enxergar. Você não estava apenas cedendo, estava acumulando evidências através da graça. E essa mesma graça agora serve como um escudo. A verdade é que essa orquestração não foi um simples drama pessoal, mas uma campanha coordenada para esgotar sua essência e roubar sua autoridade. Eles usaram sua luz para se esconderem na escuridão, e o colapso deles está diretamente ligado à sua decisão de se retirar do palco e retomar o controle do seu próprio script. Agora, você deve se perguntar:
Se o engano foi tão profundo a ponto de envolver um elenco, qual é o papel exato que a intuição tem no desmantelamento final e absoluto dessa rede de mentiras? A teia desfez, não por acaso, mas porque sua verdade é mais forte do que qualquer mentira que tentaram te pregar. Você não é mais o alvo que eles estudavam. Você se tornou o evento que eles não conseguem controlar. Você é a tempestade que chegou sem aviso, e o colapso deles é a prova viva de que a sua quietude e paciência eram, na verdade, uma força espiritual em repouso. Eles planejaram a sua queda, mas você usou a pressão para voar mais alto. Cada peça do teatro deles está caindo, e a razão é simples: você parou de alimentar o caos. Quando você retirou sua energia, o poder deles evaporou, transformando sua máscara em pó. Você está reivindicando não apenas o que foi roubado, mas descobrindo uma autoridade interior que eles tentaram cegar. Sua intuição, aquela que eles fizeram você duvidar, agora é uma bússola inabalável que guia você para a sua total soberania. O pânico deles é prova de que a justiça divina não dorme, e ver a queda deles é satisfatório, mas a verdadeira recompensa não é a vingança, é a revelação. Agora que a poeira baixou e as máscaras caíram, você percebe que a mentira deles era apenas a ponta de um iceberg cósmico. Mas o que você fará quando descobrir que sua clareza recém-descoberta não apenas expõe o manipulador, mas também revela a arquitetura oculta da própria realidade? Você sentiu o tremor? Aquela represa que eles construíram com mentiras e fachadas acaba de ruir. O segredo deles, aquele que mantiveram enterrado, não é mais um fardo deles. É o seu mapa. A verdade que está vazando não é sujeira, é luz pura. Por muito tempo eles usaram o medo da exposição para controlar a sua realidade, fazendo você duvidar do que os seus olhos e o seu espírito viam. Mas agora você percebe que a força que eles tentaram roubar nunca esteve ausente. Estava apenas esperando o momento certo para se manifestar dentro de você. Essa revelação não é sobre vingança, é sobre soberania. Você não precisa fazer nada para que o castelo de cartas deles caia. A sua simples decisão de se afastar da confusão já fez o trabalho. Cada mentira que se desfaz é um pedaço da sua energia que retorna para o seu centro. O passaporte que você ganhou permite que você veja o mundo e, mais importante, a si mesmo, sem os filtros de manipulação. Eles erraram ao achar que sua bondade era ingenuidade. O que eles viram como fraqueza era, na verdade, a sua maturidade espiritual, dando-lhes mais chances do que mereciam. Agora que você vê o jogo deles, a sua tarefa não é apenas reconstruir, mas sim construir algo indestrutível. Você se libertou do peso da culpa e da confusão que eles te impuseram. O manipulador está no chão, se contorcendo ao sol. Mas aqui está a questão fundamental, que poucos conseguem enfrentar. Se eles eram apenas os atores no palco, quem, de fato, escreveu o roteiro que permitiu que o caos se instalasse na sua vida? O subtítulo fala de um punhal, mas entenda, a arma deles não era ódio, era a sua compaixão. Eles pegaram sua paciência, sua capacidade de perdoar e a usaram para manter você preso no jogo deles. Eles observaram cada ato de gentileza que você ofereceu, catalogando-o como prova de que você era fácil de manipular. Mas o que eles viram como ingenuidade era, na verdade, a sua frequência divina em ação, dando-lhes chances imerecidas. Você se dobrou para dar graça a eles, e eles confundiram essa flexibilidade com falta de espinha dorsal. Acontece que quem opera, na verdade, não precisa de energia para sustentar mentiras. Agora, o punhal que eles usaram para tentar te apunhalar está esquentando na palma da mão deles, porque você retirou a energia que o alimentava. O pânico deles, as ligações desesperadas, o desespero para manter segredos, não é sinal de que você está em perigo.
É a prova viva de que você recuperou sua soberania. Cada mentira que desmorona é um tijolo que você usa para reconstruir seu trono. A justiça kármica está em curso, mas não se trata apenas de assistir à queda deles. A verdadeira transformação é a sua. Agora que você viu o quão elaborada foi a campanha para roubar seu potencial, a questão não é sobre o que eles perderam. A pergunta crucial é: qual é o custo exato, em termos de autoridade e destino, de todo o potencial que você pensou que tinha perdido, mas que, na verdade, estava sendo reservado pelo universo para ser devolvido a você multiplicado? Você foi o banquete deles por tempo demais. Usaram sua gentileza como fraqueza e sua capacidade de amar como munição para o caos que eles mesmos criaram. Mas preste atenção, a festa acabou. No momento em que você assumiu o trono do seu destino e estabeleceu sua soberania, você automaticamente cortou o fornecimento de energia. O pânico que você está vendo agora, a correria desesperada para comprar silêncio e consertar mentiras, não é sobre eles. É sobre a fome que sentem, porque você parou de ser o prato principal. Sua maior arma não é a luta, mas o simples e poderoso ato de se retirar da mesa. A casa de cartas deles está desabando e a razão é simples. Eles subestimaram você. Pensaram que sua compaixão significava que você era estúpido e que sua paciência infinita era fraqueza permanente. Enquanto eles usavam táticas de manipulação humana rasteira, você estava jogando em um tabuleiro de estratégia divina que eles nem conseguiam perceber. Agora, os mesmos dons que tentaram corromper estão sendo ativados com força total. Cada mentira desvendada não é apenas a prova do erro deles, mas a chave para você recuperar uma autoridade espiritual que jamais poderá ser tocada novamente. O maior segredo que o manipulador escondeu de você não era sobre a identidade deles, mas sobre o seu próprio potencial. A queda deles é um evento de limpeza cósmica, mas o que realmente importa é a versão de si mesmo que a luz revela agora. Você pensou que esta batalha era sobre eles, mas era, na verdade, um rito de passagem para a sua ascensão. A questão agora não é como eles vão lidar com o colapso, mas sim o que acontece quando você finalmente se dá conta de que a única limitação em sua vida sempre foi o medo de usar o poder que eles tentavam desesperadamente roubar. A partir de agora, a sua compaixão não é mais uma porta aberta para qualquer um entrar e saquear sua energia. Você aprendeu a lição mais cara, a diferença entre a graça que cura e a tolerância que te destrói. Você dobrou-se tantas vezes para dar chances que não eram merecidas, confundindo maturidade espiritual com ingenuidade. Mas o jogo acabou. Sua capacidade de perdoar não é um convite para ser explorado novamente. É um poder que agora você usa para se libertar e não para acorrentar-se a quem se recusa a evoluir. Você está transformando essa sua bondade inata em uma blindagem ativa, escolhendo quem merece acesso à sua paz. O que eles viam como fraqueza, que era a sua paciência, se tornou a fornalha onde o seu discernimento foi forjado. Você não apenas sobreviveu ao ataque coordenado de quem sorria na sua frente enquanto afiava facas. Você usou a pressão deles para ativar uma nova camada de proteção inegociável. Você está no controle total de quem compartilha o seu espaço, o seu tempo e, crucialmente, a sua energia. É hora de reconhecer que a sua soberania espiritual exige limites que são tão duros quanto diamantes, e quem não os respeitar ficará de fora. O grande segredo sobre esses limites, no entanto, não é o que eles fazem para manter os outros afastados, mas o que eles revelam sobre o seu poder interior. Porque se a compaixão foi a isca que eles tentaram usar contra você, então qual é a arma final que você despertou quando finalmente disse, não mais?
E o que essa arma exige que você abandone de uma vez por todas para garantir que essa história de manipulação jamais se repita na sua jornada? Por muito tempo, você agiu como se o seu brilho fosse um erro a ser corrigido. Você se curvou para caber em espaços pequenos e reduziu o volume dos seus dons para não incomodar quem estava na escuridão. Essa necessidade de se desculpar por ser maior, mais consciente e mais talentoso foi a maior vitória do seu manipulador. Eles te convenceram de que a sua força era arrogância, quando, na verdade, ela era a prova viva da fraqueza deles. Sua luz acendeu e, de repente, o esconderijo deles não era mais seguro. Entenda que o pânico que eles estão sentindo agora não é por causa de algo que você fez, mas sim por causa de quem você é. Você não precisa lutar contra a mentira. Você só precisa existir na verdade. Cada passo que você dá em direção à sua soberania autêntica desfaz o feitiço que eles jogaram sobre você. Pare de carregar a culpa pelo caos que eles criaram. Quando você brilha sem pedir licença, o custo é zero para você, mas para eles é a falência total de toda a operação de fachada. Você é o despertar que eles temiam. A derrubada dessa rede de mentiras não é apenas a libertação de uma pessoa tóxica da sua vida. É o catalisador para você se reconectar com a sua identidade central, aquela que foi roubada e escondida. Vimos o que aconteceu com o manipulador quando sua máscara caiu, mas a pergunta que realmente importa agora é: quem é você, realmente? Quando todas as mentiras que te contaram sobre o seu valor e a sua capacidade são finalmente desfeitas? O que aconteceu com você não foi apenas um drama, foi um treinamento de combate de alto nível. O subtítulo diz a verdade. O tesouro desta guerra não é a queda do seu inimigo, mas quem você se tornou ao sobreviver. Eles tentaram usar sua compaixão como fraqueza, mas ela virou a blindagem mais forte que você tem. Cada mentira que eles contaram afiou seu discernimento como uma lâmina de samurai. Você suportou o fogo, mas não queimou. Em vez de roubar sua luz, eles a multiplicaram, porque agora você possui uma clareza que corta qualquer disfarce. Você está inabalável e essa transformação não tem preço. Você não é mais o alvo passivo, você é a tempestade que eles tentaram evitar. Toda a energia que sentiu que lhe foi roubada foi reinvestida na sua soberania. Você está saindo deste ciclo sem a necessidade de vingança, mas com uma autoridade espiritual que faz o seu eu de antes parecer um rascunho. O pânico deles agora é a prova irrefutável de que sua intuição estava certa o tempo todo. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua paz e sua nova realidade são a evidência inegável. Você descobriu que a força reside em se alinhar com a verdade, não em tentar salvar quem insiste em se afogar na própria mentira. Agora que a poeira baixou e a máscara do inimigo caiu, você entende que a verdadeira batalha nunca foi entre você e eles, mas sobre a frequência que você escolhia manter. Você se libertou de uma armadilha que foi feita para prender sua alma e, ao fazer isso, você ativou algo dentro de si que é eterno e incontrolável por forças humanas. Mas se o seu poder se manifestou com tanta força, justamente quando o manipulador estava mais desesperado, o que acontece quando você decide usá-lo intencionalmente, sem estar sob ataque, apenas para manifestar o seu propósito e construir o seu império? A resposta reside na compreensão de que a sua ascensão sempre foi a ruína deles. A casa de cartas que construíram contra você desabou de vez. O manipulador está vendo a teia de mentiras se dissolver no ar e, profeticamente, declaro que você não é mais a presa. Você se tornou o guerreiro espiritual inquebrável que ele nunca conseguiu prever. Você saiu deste fogo mais forte, com um poder que o inimigo tentou roubar, mas que o universo apenas multiplicou.
Este é o momento da sua libertação total e da sua ativação na plenitude de quem você realmente é.